Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? E aí, gente? Tudo bem? Galera, beleza? Aí, hoje a live da juventude diferente. Aqui a Bruna, já deu uma luzinha aí. Oi. A Lu do meu lado direito e o Vini aqui do nosso lado esquerdo. A gente vai adorar, vai celebrar o Senhor. A palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 12, o verso 2 diz: Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possam entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E essa vontade do Senhor que a gente quer compartilhar com vocês nessa tarde. Vamos adorar e vamos posteriormente ouvir um pouquinho da transformação que Jesus pode fazer na nossa vida e através da nossa vida. Então vamos orar, vamos agradecer e vamos adorar o Senhor nessa tarde. E convidamos você a fazer parte desse momento conosco. Pai querido, em nome de Jesus, te louvamos, te rendemos graças nessa tarde. Vamos louvar o Senhor, vamos ministrar a tua palavra. E que o Senhor possa estar ministrando a cada jovem, adolescente, pai, mãe, filho, irmão. Que a tua palavra seja anunciada e transformando cada coração, Pai. Em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Amém. A palavra de Deus nos diz lá em Hebreus 10, 23 assim: Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Nós estamos num tempo de mudanças, né? Tudo mudou de uma hora para outra, mas nós cremos que o nosso Deus não muda, o nosso Deus não falha. Muitas vezes a gente acorda meio mal-humorado, né, pastor? Acontece com você? Não. A Lu tá rindo, olha. É difícil, mas ultimamente mais ou menos. Tá cansado já. Né? Então cada dia a gente tem um humor, um sentimento, mas nosso Deus não muda, nosso Deus não falha. E é isso que nós vamos cantar. Aleluia. Agora aí na sua casa, hein? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Quando dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se endurecer, eu não tenho que entender, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Aleluia. É forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Isso é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Quando dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se endurecer, eu não tenho que entender, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Fazes tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere
compete para o teu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Dura uma noite, alegria, em pela manhã. Se nós sem enfurecer, eu não tenho que temer. Eu sei que te amar, teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, louvado seja o nome. Nosso general é Cristo, nós seguimos os passos dele a cada dia, a cada manhã. Nossa parte desse grande exército do Senhor. Senhor, marchamos no seu exército, poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. É glória a Deus, porque fazemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. Pelo Messias achamos sim em suas mãos a chave da vitória que nos leva possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda alma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. O inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém! Glória a Deus. Glória a Deus! Muito bom! Espero que você esteja aí na sua casa, muito feliz, louvando a Deus junto com a gente, né? Agradecendo ao Senhor, né, pelo tudo que Ele tem proporcionado na nossa vida. Deus, Ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. E quando a gente começou com esse ano, com certeza a gente teve muitos sonhos, muitos projetos, mas alguns deles estão aí em stand-by, alguns estão aí esperando, né, outras coisas acontecerem, a provisão de Deus. Mas sabe de uma coisa, independente do que o mundo está vivendo, o que nós estamos vivendo, os planos do Senhor, Ele é o nosso general, Ele está junto com a gente. Então sejam todos bem-vindos nessa verdade, né, que a palavra de Deus ela não muda, ela se renova todos os dias. Então nós estamos felizes hoje que nós estamos aqui, como o pastor Luiz já começou, né? A gente está com a Bruna e o Vini aqui junto com a gente hoje. Obrigado, João. E o pastor, gente.
de ver a gente só, né? E graças a Deus aqui no Paraná, né, Ponta Grossa, que a gente pode falar, a gente está sendo uma cidade privilegiada em questão, né, de tantas mortes, tantas coisas ruins estão acontecendo por aí. Aqui ainda a gente, graças a Deus, glória a Deus, ninguém ainda morreu, né, devido a essa doença. Nosso coração se entristece por muitas pessoas que foram perdidas, mas uma coisa eu tenho convicção no meu coração, né? Seja aqui no Brasil, fora do Brasil, seja o lugar que for. A Bíblia fala que nenhum fio de cabelo cai na nossa cabeça sem ser a vontade de Deus. Então, todas essas pessoas que foram, né, com pesar, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Então, nós estamos aqui, né, com o Vini, com a Bruna, com o pastor, com você em casa que está nos assistindo. Nós estamos começando a nos reunir, né, aqui na igreja. Por enquanto a gente só podia antes, né, a gente só podia fazer as lives em casa. A gente não podia ter esse momento, todo mundo junto. Estamos com máscara e tal. Ó, estão aí, a minha tá aqui, ó, no bolso. E não dá pra cantar com ela, tá? Estamos de máscara. Isso. Enfim, mas se Deus quiser, no nome de Jesus, tudo vai voltando ao normal. E acho que esse tempo, né, é um tempo que a gente tá tendo para refletir sobre tudo aquilo que nós passamos nesses meses, né? Nesses 60 e poucos dias, quase 70 dias sem poder sair de casa, só dentro de casa, só por necessidades básicas. Acho que cada um de nós está tendo a oportunidade de fazer uma reflexão. Enfim, o tema hoje, né, da nossa live, do nosso encontro é transformação. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, perto da Bruna, tem uma lâmpada, né? E se vocês prestarem bem atenção, essa lâmpada, ela tá mudando de cor, tá? Então, assim, de vez em quando ela fica roxa, de vez em quando ela fica amarela. E é uma lâmpada, literalmente. E por que eu trouxe ela? Agora ela tá saindo fumaça, Bruna. Agora ela sai um Cheirinho bom. né? Vai chapar. Não é Vamos lá, outro dia eu queimo aí. É bom avisar que não é narguilha, pessoal. Não, Já tirei. é uma fumacinha que deixa o ambiente, né? Cheiro muito bom. Cheiroso. Pra inspirar os músicos. Isso. Vocês não podem sentir aí, mas essa lâmpada, né, traz à luz a nossa memória, essa questão que a gente tem que ser luz, né? E quando a gente pensou em fazer a live hoje, a gente já tá orando, pedindo para Deus, pra gente voltar pros encontros, né? Da juventude, dos adolescentes, pré-adolescente, criança, os adultos, né? A gente não vê a hora de todo mundo tá se reunindo. A gente pensou na Bruna e no Vini, por quê? Porque eles estão numa fase, gente, uma fase aí que eles estão quase casando. Então, quase, né? Quase lá. Estão quase lá. Então, com certeza, eles passaram por muitas transformações, né? Namoro, noivado. E também estão passando agora por essa transformação de casamento. E com tudo isso que a gente tá acontecendo, né, no nosso mundo, algumas coisas ficam... É que eu vou usar. Tá. Você tá com ele, assim. É que algumas coisas ficam aí, né, paradas, alguns sonhos não podem ser realizados, então eles vão estar participando junto comigo, com o pastor, tá? Desse momento. Se você tiver pergunta para eles que vão casar, para nós que já somos casados, tá? Se tiver alguma pergunta sobre esse processo de transformação na sua vida aí, né? Você tá triste, você tá alegre, como que você tá aí na sua casa? Eu não sei. Pergunta que a gente saiba responder, não vai perguntar se a Adão tá? Que a gente saiba responder. Eu tô lendo aqui as perguntas. Isso. A Bruna tá aqui, tá? Então vai aí fazendo as perguntas e a gente vai compartilhando tudo aquilo que vocês estão vivendo nesse processo de transformação. Porque eu acho difícil você estar vivendo tudo isso e não estar sendo transformado, né? Não tem como a gente sair dessa pandemia da mesma forma. Então eu quero ler um texto com Deixa eu falar uma vocês. coisa antes aqui, quero pedir. Pode me intrometer, interromper. Ah, bom. Não, pare de falar nas lives que não cai nenhum cabelo sequer de sua cabeça se não for da vontade de Deus, tá? Por quê? É só pra... Deus tá ciente, Deus tá ciente. Deus sabe. Deus tá Porque ciente. senão vão falar que Deus estava muito... uma vontade tremenda sobre minha vida. Então, É a lei da natureza. Eu falo pra ele assim que ele tá indo pro céu aos poucos, entendeu? Tá começando os fios de O cabelo. arrebatamento começou por cima. Começou o arrebatamento devagar, eu tô entendeu? morrendo de rir, como vocês podem ver. Estou sorrindo por dentro. Enfim. Então
Então você vai se alegrar com esse texto que eu vou ler agora, 2 Coríntios. Porque olha o que fala 2 Coríntios. Você ele acrescenta fio de cabelo? Não. Isso aí é um remedinho, eu posso te indicar. É, né? Gente, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, tá? Abram aí. É interessante esse texto. Eu não sei qual versão que você tem aí na tua casa. Eu estava lendo hoje e eu já tinha lido isso, mas às vezes a gente esquece. A Bíblia fala que nós vivemos, né? O Espírito Santo, melhor dizendo, o Espírito Santo mora numa barraca. Tem algumas versões que tá falando assim. A hora que eu li, né? Esse texto, 2 Coríntios 5, eu vou ler o versículo 1, fala assim: nós estamos certos de que se essa nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Então é interessante, se você começar a ler até o versículo 7 e 8 lá, você vai perceber que a Bíblia, né, Deus está falando o seguinte para nós, que aonde o Espírito Santo mora, não passa de uma velha barraca, de uma tenda, de uma casa temporária. Então, isso é para nós começarmos a refletir que Deus, o que Ele quer fazer nas nossas vidas é para a eternidade. Está muito mais além do que nós possamos imaginar nessa vida. A gente pode sonhar, a gente pode conquistar, né? Nós conquistamos o tempo do casamento, estamos vivendo o tempo do casamento, a Bruna e o Vini estão vivendo esse tempo, né, do pré-casamento, daqui a pouco eles estão aí cada dia chegando mais perto, mas independente dos seus sonhos, faculdade, universidade, trabalho, independente das conquistas nessa vida, é passageiro. Tudo isso que a gente está vivendo é passageiro, vai passar, né? O que a gente tem falado desde a primeira live. Gente, nossos olhos precisam estar ligados no que é eterno. As pessoas mais desesperadas, as pessoas mais depressivas, angustiadas, ansiosas que estão vivendo tudo isso, são pessoas que estão com seus olhos focados nessa vida. E a gente não pode focar simplesmente nessa vida. Então, nós precisamos pensar o que fala o versículo 2. Enquanto estivermos morando nessa tenda, né, ou nessa barraca, gememos almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Então, sabe aquela ansiedade, aquele vazio, aquela angústia que muitas vezes você sente? Não é por coisas dessa vida. É a ansiedade, a vontade, o desejo de ter Deus. De ter simplesmente o seu coração, a sua vida preenchida por Deus. E quando isso acontece, eu posso dizer uma coisa para você. Desde que começou tudo isso, eu falei para o Luiz, eu não fiquei com medo, eu não fiquei desesperada nenhum tempo, eu fiquei triste, claro, pelas pessoas que estão ficando desempregadas, pelas pessoas que não têm o que comer muitas vezes dentro de casa, estão dependentes de cestas básicas, por pessoas que estão doentes, mesmo as que estão se recuperando, tudo isso gera uma tristeza no nosso coração. Mas o medo da morte, a gente fala muito sobre isso, né? Até o Luiz tem um testemunho bem forte em relação a isso. Ele precisou fazer uma cirurgia uma vez no pescoço, tirar um cisto. E esse cisto estava em cima da jugular dele. E o pior, gente, quando ele foi fazer essa cirurgia, adivinha onde foi? Vocês acham que foi no hospital? Não foi, foi no posto de saúde. O médico marcou essa cirurgia no posto de saúde. Eu falei, meu Deus, esse homem vai morrer. Mas o sistema único de saúde do nosso país é de primeiro mundo. Na época, a gente não tinha... Cirurgião no posto. Então, médico cirurgião. Enfim, quando o médico começou a falar pra ele, cuidado, olha, tá em cima da jugular, você pode morrer. Começou, né, trazer esse medo pra ele. O que ele falou? Eu tô tranquilo, eu sei pra onde eu vou. Você sabe pra onde vai? Eu sei, tá? Comigo é assim. Gente... A médica falou, então você vai ver pra onde você vai. Não, mas assim, a gente fala isso, mas assim, era um ambiente um pouco precário, essa condição.
Então, quando ele começou brincando, tentando me acalmar de uma forma que eu nunca vi, colocando medo, né? Eu não sei o porquê. Mas, na verdade, ele não colocou medo, porque a minha segurança está em Deus. Eu sei para onde eu vou, porque eu tomo posse do que a Bíblia diz, que aquele que nele crê jamais será confundido. Aquele que nele crê tem vida eterna. Eu ia sofrer de dor naquele momento. A Lu ia ficar com meus bens, né? Todos eles. Mas eu ia estar muito bem. Todas Aonde as eu roupas. iria? As minhas dívidas. Todos os boletos. Mas eu sei que eu ia estar muito bem porque eu ia estar com Jesus. Eu tinha plena certeza disso. E quando eu disse, o médico ficou surpreso. Daí, a hora que ele realmente começou ali, ele viu que estava no jugular e mandou realmente ficar quieto, porque senão ele ia se perder, que estava correndo risco de vida. Eu falei, tudo bem, mas eu estou tranquilo. Então, assim, a morte, a gente sabe que é um fim para todos nós. E eu muito tempo questionei a Paulo. Paulo, quando ele falava, né? Morrer para mim é Cristo, é lucro. Eu falava, meu Deus, eu não entendi essa fala. Confesso para vocês que eu não entendi essa fala de Paulo. Mas aí eu comecei a pensar, Deus, é verdade. A gente vem para essa vida simplesmente por um propósito, né? Eu fico pensando assim, Deus sonhou com cada um de nós, né? Para realizar algumas coisas aqui nessa vida. E eu penso assim, Luciana, você foi criada para algo específico. Então, tipo, eu tô cumprindo aquilo que Deus tem pra minha vida. Então, quando eu morrer, eu vou estar muito melhor, porque eu vou estar na eternidade. É o que fala no versículo 4. Vamos lá direto pro 3 e pro 4. Porquanto, se de verdade estiverdes vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Porque enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, nessa morada, nessa casa, né, murmurando, nós somos angustiados, pois nós não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Um texto que eu passei mais de uma hora, um versículo na realidade, pensando nele. Sabe o que significa? Quando você se Prende? É, isso. Viu? É assim. Vamos aprendendo, viu? Um completa o outro. Quando você se desprende de todas as coisas dessa vida, como aqui está falando, é como se você tirasse essa roupa, né? As coisas dessa vida você pode até perder, mas elas não vão trazer alegria no seu coração, elas não vão se completar, porque o que vai completar você na realidade é Jesus. Então, antes da gente continuar, eu quero que a Bruna e o Vini interajam junto com a gente. Você também. Você também. Se vocês quiserem fazer perguntas aí, vai anotando aí que a Bruna aqui ela tá vendo, tá? Mesmo que ela vá falar, a mulher faz 2 coisas, 3 coisas ao mesmo tempo. Então dá conta, certo? Eu dou, por isso que eu tô aqui. E aí, Bruna e Vini, vocês. Bruna, comece vocês. Esse processo de transformação, esse ano, como que tá sem faculdade, trabalho, né? Tá mais ou menos voltando, não volta. Compartilha Fala aí. que eu te escuto. Acho que no começo a gente fica muito com medo, né? Eu lembro que eu falei muito tempo pro Vinícius assim, tipo, nossa, o EPG não vai voltar, nós vamos ficar sem aula, vai atrasar, vou me formar daqui 20 anos, né? A gente ia se formar ano que vem, agora não sabe mais. Mas acho que é bem isso, é a calma e a paciência que Deus vai dando, né? Igual a gente conversa nos PGMs e tal, a gente percebe que Deus está querendo fazer alguma coisa, né? Que tudo que isso está acontecendo não está acontecendo porque é ruim para nós. Ele é pra gente aprender, né? Tudo que Deus faz é pra nossa aprendizagem. E nossa, eu Não falo, vai chorar. o que eu mais falava pra Deus é que eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo pra ler a Bíblia, eu não tinha tempo pra assistir minha série, porque era universidade cedo, trabalhar a tarde inteira, voltava pra casa, ficava um pouco com a minha família, às vezes saia com o Vini à noite, e eu não tinha tempo pra Deus. Eu falava, ai Deus, mas eu tenho que acordar 6 horas da manhã. E daí de repente veio tudo isso, agora ao contrário, né? Sobra tempo, porque a gente tá sem universidade. É verdade. Eu tô trabalhando em casa, mas trabalhar em casa é outro ritmo, né? Você não precisa se arrumar, você não precisa se preparar pra sair, pegar o ônibus. Então você ganha 1 hora ali de locomoção e tudo mais. E eu acho que é bem isso, assim. E o casamento, o pedido do Vinícius, ia começar a organizar o casamento e o apartamento que tá ficando pronto. Acho que isso é uma sensação, assim, fora comum, assim, sabe? Às vezes eu falo pro Vinícius e falo, nossa, eu nunca imaginei que eu estaria casando, sabe? E no casamento nunca foi algo, um sonho, sempre foi um sonho longe, assim, nunca foi um sonho tão próximo quanto tá sendo. Então, não sei, Foi namorar comigo, deve ter que casar, né? Não tem jeito.
Posso falar um pouco? Pode. Pra mim, assim, nessa questão do que você estava falando do eterno, né? Do que a gente tem que realmente prestar atenção, assim, nessa vida. Essa quarentena foi bom, assim, porque como a gente tinha pouco tempo para resolver as coisas, né? Do casamento, a gente já estava organizando um tempo. O pouco tempo que a gente tinha, a gente parava para pensar no lugar, na janta, no buffet, eu pensava nos músicos, quem que eu vou chamar, que música que eu vou pôr. Mas a gente nunca decidia nada. Nunca dava tempo pra sentar. Nunca dava tempo, leva tempo decidir as coisas, né? Mas a gente pensava assim, tipo, nossa, preocupado com a festa, com o apartamento e essas coisas assim, materiais que são importantes também, né? Sim. E aí nesse tempo assim que a vida parou, e daí a gente até resolveu essas coisas também, mas Deus falou muito forte assim que esse não é o principal do casamento. Que o principal que a gente devia se preparar é a parte eterna do casamento, a parte espiritual do casamento, né? Verdade. E daí eu parei pensar, nossa, essas coisas que vai passar uma festa ali, 2 horas de festa e vai ter acabado, a gente passou 1 ano se preocupando, e vai chegar no casamento e a gente não se preparou espiritualmente, não orou para Deus preparar o nosso coração, não leu um livro, não fez um curso, né? E Deus falou muito forte comigo isso, para de prestar atenção nas coisas materiais, porque elas acabam. Assim como o nosso emprego lá, os empregos que eu estava fazendo, eles pararam. Talvez eles voltem, talvez não. Então foi Deus mostrando, isso aqui é tudo passageiro, agora o que você tem que se preocupar é o que não se vê, né? E aí a gente começou a buscar mais essas coisas também, ler alguns livros juntos e tal. Foi importante sim pra gente. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Vocês estão ouvindo bem o que a gente está falando aqui? Só dá um joinha ali só pra gente saber. Uma pergunta, hein? Só pra gente dar uma continuidade. Eu sei que o louvor possivelmente sim, porque a gente tá gritando aqui. Mas... Não é gritando, a gente tava alegre de cantar junto de novo. Faz de novo. É só pra gente saber, só pra ver se a gente fala mais alto ou não. Então, só dá um joinha ali, a gente já tem uma noção. Pode continuar. Muito obrigada. Mas é verdade mesmo, né? Isso que o Vini falou, né? O que a Bru falou, a gente vivia, né? Eu lembro que a gente ouvia muito isso. Não tenho tempo, não tenho tempo. E toda vez que eu ouvia isso, eu vinha o versículo na minha cabeça de Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas. Gente, esse versículo nunca foi tão verdade nos dias de hoje. Há tempo para todas as coisas, né? E eu tô com 42 anos e eu acho que a única coisa no mundo que me impactou até hoje foi quando as torres gêmeas caíram. Que eu lembro que eu tava pensando assim, teve um grande acontecimento que eu posso lembrar, tal, né? Que impactou o mundo. não foi o nosso casamento? Não impactou o mundo. Olha, Espero que a gente faça esse impacto no mundo, né? O casamento de vocês não parou a TV Globinho pra passar. Não. é a xaropinha. Nossa, e eu lembro que eu tava me arrumando pra ir trabalhar. Eu precisava trabalhar, né? E eu queria ver a Entendi reportagem. o porquê. É que nessa época eu tava desempregado, você tava indo trabalhar, ó. É, É por isso que me impactou. né? Enfim, foi muito triste, né? Foi muito triste. Nossa, foi algo assim que o mundo inteiro se voltou aos olhos. E agora é isso que a gente está vivendo, né? Em escala mundial de novo, né? E eu nunca vi Deus trabalhando na humanidade de uma forma global ao mesmo tempo. Eu nunca vi isso. Sabe, estou 42 anos, isso está acontecendo. Deus está trabalhando no globo, né? No mundo de uma forma geral. Isso, gente, eu estava pensando, é muito forte isso, né? Mas também, toda vez que acontece grandes desgraças, vem grandes transformações. Quando veio o dilúvio, que foi uma desgraça muito grande para aquelas pessoas, veio um grande processo de transformação depois. Quando Deus liberta o povo da escravidão e eles passam lá 40 anos no deserto, né? Um tempo ruim para eles passarem por aquilo, numa viagem de um pouco mais de 10 dias. Veio uma grande transformação. Então, começa para pensar na Bíblia. Toda vez que vem grandes tragédias, vem grandes transformações. Então, a gente está ouvindo, né? A gente ouviu a Bruna e o Vini falar aqui, que é verdade. Não tem como a gente ficar da mesma forma. Você está tendo que parar para se autoanalisar, né? A ver que o casamento é legal. Nossa, o casamento é importante. Mas a nossa vida espiritual é mais importante. É verdade. Só reforçar que não é Deus, a gente não pode falar que é a vontade de Deus que esse coronavírus estivesse afetando, mas assim, foi a permissão.
A gente entende isso, só esclarecer para ninguém falar que a gente está pregando heresia aqui não. Deus está mandando praga. Está permitindo essa situação. Agora, dentro dessa situação, a gente tem que tirar lições práticas para o que está acontecendo. Então é isso, só esclarecer isso aí que a gente não está trazendo heresia não, tá? Porque se Deus não estivesse parando, né, permitindo que tudo isso acontecesse, porque eu aprendi muito jovem uma coisa. Existe a vontade soberana de Deus. Independente, Ele é soberano. E existe a vontade permissiva. Às vezes Ele não quer, mas Ele permite, né? Porque há um ciclo natural da vida. Se você planta banana, quando nascer a fruta, não adianta querer colher maçã. Né? Ah, eu vou olhar para Deus. Tem banana e maçã. E agora? E agora? Mas não deixa de ser banana. Então o que acontece? Deus ele não muda o ciclo natural da vida para te beneficiar, a não ser que ele tenha um propósito, que daí entra, né, a soberania dele. Então é legal ouvir isso do Vini, né, e da Bruna, que não, ó, realmente a gente tem que preparar tudo, mas agora a nossa vida espiritual, a gente como um futuro casal, né, marido e mulher aí, a gente precisa priorizar. Porque a gente sabe que realmente o casamento vai vir, apartamento, festa, tal, sonhos, e depois que passa, aonde que eu vou estar alicerçado, né? Aonde que eu vou estar firmado? Então, para a gente encerrar essa parte aqui, no 6 fala: portanto, andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes nesse corpo, estamos distantes do Senhor. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Amém? Então, assim, por mais que a gente esteja vivendo, né, lá no futuro, por mais que a gente não consiga vê-lo, viva por fé. Depois que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, viver por fé é o que mais agrada o coração de Deus. E é um tempo de nós praticarmos esse processo de transformação. Vivermos por fé todo o tempo, todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Isso tem a ver com o casamento do Vini e da Bruna, né? Porque eles compraram o prédio, o apartamento, e não tinha. Agora tem. Foi por fé mesmo. Não, mas fisicamente também não tinha. Então não se via nada. Agora só tinha decorado. Decorado é bonito, mas não é igual. Só para perguntar, tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí? Alguém comentar alguma coisa? Comentário tem os joinhas, umas palminhas pra gente. Palminha é o quê? Tem alguém em casa? Ou é o correio? Tem que ser mais de lá. Mas eu acho Gente, antes da gente continuar louvando, cantando, então, eu quero que a Bruna e o Vini, então, nesse processo que eles estão passando aí, né, quase casamento, que eles falem aí pra vocês, pra juventude um pouco, né? É diferente a gente falar, a gente já tem 20 anos de casado, eles estão começando quase essa vida. Então eu queria que eles compartilhassem com vocês esse processo aí de namoro, noivado, casamento. Fala aí, dá um conselho pra juventude, principalmente nesse tempo que a gente tá vivendo. Eu acho assim, que primeiro, uma coisa que eu aprendi antes de eu começar a namorar o Vinícius é que a gente não tem que procurar achar que a gente vai encontrar uma alma gêmea, né? Porque eu sou totalmente diferente do Vinícius, a gente é os opostos, assim. Verdade. Então, o que a gente tem que ter em mente é que a gente procura alguém que foi feita pra Deus, né? Deus faz as pessoas pra adorar Ele. Deus não vai fazer uma pessoa pra você. Deus vai fazer uma pessoa pra Ele. Gente, e essa pessoa... Gente, ó, isso é importante. Deus não vai fazer uma pessoa pra você. É verdade. E as pessoas... Eu sempre ouvi, tinha aquela novela, né? Alma Gêmea. Isso aí não faz muito. É só do Fábio Júnior. E eu acho que isso quebra, assim, a nossa. Porque quando você é criança, você assiste os filmes, que eles se encontram. Principalmente menina, né? Muita Disney, muito Que Disney. sonha encontrar uma gêmea. E eu lembro que quando eu encontrei o Vinícius, foi bem a fase que eu entendi isso, que eu não ia encontrar alguém enquanto eu procurasse alguém pra mim. Só ia encontrar alguém quando Deus quisesse que eu encontrasse alguém que tivesse o mesmo propósito que eu. Por isso que o julgo desigual Deus força tanto e bate tanto, porque você não vai encontrar alguém pra você, você vai encontrar alguém pra Deus. E juntos vocês vão servir pro propósito dele, né? Porque é isso que interessa. E às vezes, e isso foi muito forte, porque eu e o Vinícius, a gente raramente briga. É uma paciência, assim, que o Vinícius tem comigo.
fora do comum, assim. Eu sou uma pessoa muito chata, eu cobro muito ele, tô sempre no pé dele ali, e ele tá sempre calmo. E isso mostra que Deus tá no centro. Porque gente que briga demais, que vive em guerra, é porque tá distante de Deus, porque Deus é paz, Deus é o amor. E quando você aprende isso, você aprende a abrir mão das tuas vontades pelo outro. Então várias vezes eu não queria ir, mas o Vinícius queria tanto ir. Eu olhava pra mãe e falava, mãe, eu tô tão cansada, trabalhei o dia inteiro. Vinícius, mas vamos no cinema, a gente precisa de um tempo junto, a gente tá 3 semanas sem se ver, só se vendo correndo no culto. Eu falava, não, então vamos. E aquilo servia pra melhorar tudo, assim, mudava meu dia. E isso é o mais importante, assim, eu lembro que no começo, bem no começo, logo que eu entrei na universidade, o Vinícius ia lá todo dia na hora do almoço pra gente almoçar junto na Rio. E a universidade dele é no campus de Varandas, e eu sou do campus central. Tá longe. Ele ia até lá pra gente almoçar junto e orar junto e ler a palavra junto. E eu acho que isso foi onde tudo se estabeleceu, assim, foi quando eu entendi que o Vinícius, ele tinha o propósito no coração dele pra Deus. Então, se eu tivesse no propósito junto com ele, a gente nunca ia dar errado. Não que a gente não brigue, mas se o nosso ponto é Deus, é fazer Deus feliz, é agradar a Deus, o resto não importa. Não importa você abrir mão do que você gosta ou você não ter a melhor casa, o melhor carro. Igual eu falo pra ele, a gente tá fazendo um casamento, a gente não tem dinheiro pra tudo. Entendeu? Não dá, mas a gente vê cada dia o que Deus faz por nós, assim, sabe? A gente não tinha dinheiro pra nada, a gente não tinha. Quando chegou a crise, eu olhei pro Vinícius e falei, amor, e agora? Ele perdeu 2 corais, a gente falou, não tem de onde sair, não tem. E de repente Deus foi abençoando e foi desconto que a gente ganhou e foi membro da nossa família que ajudou. E cada vez que eu paro assim, olho pra trás e vejo que são quase 5 anos juntos, quanto a gente cresceu, quanto a gente mudou. Eu sou uma pessoa muito mais calma, assim. Antes eu era uma pessoa estressada, mas o Vinícius me ensinou a ser calma. E eu acho que é aí que entra tudo isso, sabe? Para os jovens, não procurem uma alma gêmea, pelo amor de Deus, porque vocês vão encontrar um lugar errado e vocês vão ser infelizes por causa disso, porque a gente não vai encontrar alguém igual a gente. E é horrível. Eu amo as diferenças que eu tenho com o Vinícius. Eu amo como ele leva a vida leve, eu amo como ele me faz rir do nada, eu amo como ele pega esse violão e sai cantando pra Deus e o mundo, sem ter problema nenhum, e eu sou tudo nos quadradinhos, tudo certinha, e é isso que eu tenho pra juventude, assim. E casem quando for a vontade de Deus. Não achem que vocês têm que casar porque as pessoas mandam você casar, ou vocês têm que casar só depois que se formar, ou vocês têm que casar só quando tiver tudo bom, porque é a hora de Deus. E eu sinto, assim, eu e a gente já conversou muito grande, que é o chamado pro campo missionário. Você tem o chamado. Eu tenho desde pequena, eu falava pra minha mãe que eu ia ser missionária e eu vou ser missionária. E quando a gente começou a pensar em casamento, eu lembro que nós dois um dia olhamos um pro outro e falamos assim, Deus deu pra nós 2 anos. É 2 anos pra ficar aqui. É 2 anos, porque depois a gente vai embora. E tá ao vivo! Vai ficar gravado pra posteridade. E isso já faz 1 ano. Ih, só tem mais um! Só tem mais 1 ano da gente aqui. E eu acho que foi aí que a gente decidiu, porque eu queria casar depois que se formasse, o Vinícius não. E eu falava pra ele, amor, nós somos casados sem se formar, ter uma vida financeira. E de repente Deus foi abençoado. Cada vez que eu falava isso pra ele, eu orava pra Deus e falava, Deus, nós não temos condições. Eu passei no melhor estágio que tem na área de direito, que é o que ganha mais. Depois o Vinícius ganhou mais um coral, que veio do nada. A gente nem sabia que existia uma igreja lá em Caramim, precisava de alguém. E Deus foi lá e colocou o nome do Vinícius. O Vinícius nem conhecia as pessoas. E Deus colocou o nome dele. E é só isso que eu tenho pra passar pra juventude, sabe? Não ache que você tem que casar agora ou não, que você é muito velho, que você é muito novo, que não faz sentido, que casamento é o propósito de Deus. E ele vai acontecer na hora de Deus. E se a gente adiantar essas coisas, elas não vão dar certo. Porque é Deus que decide. É Ele que vai falar. E Ele vai te falar. Acredite. Amém.
A gente, eu falava pra Vinícius, falava, não vai dar. Vinha Deus e mandava um emprego. Falava, não vai dar. Vinha Deus mandar um fornecedor pra gente com preço assim, tipo, menos da metade do mercado. E tudo isso por quê? Porque é Deus que faz as coisas, não é a gente. E hoje eu vejo que Deus fez tudo, sabe? Quem fez as coisas lá atrás, quem deu isso pra gente, quem deu amigos, famílias, pessoas maravilhosas na nossa vida, foi tudo Deus. Porque eu nunca teria conseguido. Porque eu sou uma pessoa falo muito, mas eu sou difícil de ter um relacionamento com as pessoas. E eu acho que é aí que entra Deus, né? Deus entra pra mudar a gente, pra mexer no nosso coraçãozinho e tirar aquilo que não é bom, que não agrada a Ele. Então o que eu tenho pra passar é isso. Não procure o mal agenda, né? Procure uma pessoa com o mesmo propósito. Que aí você vai estar no caminho certo, porque se a pessoa tem Jesus, não precisa de mais nada. Amém. Caso você queira abençoar o casamento do Vinícius, Gente! você pode procurar. Que Cadê minha conta? Caixa Econômica, acho que é. Não, brincadeira, mas se quiser Não, mas abençoar, é pode sério procurar mesmo, eles, tá? gente. Dá um zoom aí, galera. Ó. Tá Lá, ó. minha conta aqui. Vinícius, 30 operação pode 001. procurar. Ó, a Silvia Sério, mandou ó. um recadinho pra nós, Olha aí. ó. A Quem? Silvia Loureiro. Silvia. Loureiro. Isso aí, casal querido. Eu e o Valdir já fizemos 35 anos de casado. 35. Nossa. Tá queimando óleo com Olha só. tudo, hein? Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Se Deus é o centro, vai ser sim uma bênção. Até velhinhos juntos. Amém. Deus abençoe. Com Amém. cabelo, né? Vai, amor, essa vez. Meu pai não tem muito cabelo, não. Já começa, Ô, meu cuidado. tem, eu não tenho. Pois é. Não, a tecnologia vai evoluir, vai parecer uns... Tem mais um então, antes de você falar, amor. Da Gisele. Qual Gisele? Del Vaixe, assim que Ah, fala. ela é de Piracicaba. Piracicaba. Beijo. É verdade. Casei faz 24 anos. E nós casamos pela fé, porque não tínhamos condições financeiras. E hoje somos abençoados. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Viu? Acho que do que a gente tá conversando, tem várias coisas assim que me... acho que a coisa que mais me chama a atenção é muitas coisas que a gente ouve como se fossem ditados, assim, ou coisas que todo mundo sabe, que todo mundo tem que fazer, mas que elas não estão na palavra. A primeira que a Bruna citou ali, você só pode casar depois de se formar. Tá escrito na Bíblia? Não. Não tá escrito na Bíblia. Verdade. Não, você Ué, só... vocês estão formando, você só vocês pode- têm 2 pernas, 2 braços. Tá, Deus Tá me formado. nasci formado. A Bruna não, que ela nasceu 5 meses antes. Nossa, que mentira. Nasci um mês. 5 meses antes. Um mês. 5 meses Um antes. mês antes. Ela nasceu antes, não tinha muito cabelo. Tipo. Conceito humano, né? Sim, é Conceito muita coisa que a humano. nossa sociedade colocou assim como regra e que não é, sabe? Verdade. É o que a Bruna falou, a gente tem que casar e tem que fazer as coisas no tempo de Deus. Então, e o que a gente está falando aqui também não é regra para talvez você que está assistindo, que está nessa situação também. Talvez Deus está falando para você, não, espere mais, não case agora que você não tem maturidade, ou, enfim. Mas é o tempo de Deus, é Deus que tem que dizer isso, né? E muitas pessoas que a gente ia conversar, até acho que a Bruna sofreu mais com isso, que ela é mais próxima das amigas dela de fora da igreja, né? Meu Deus, mas você vai casar já? Você vai... Nossa, como você tem... Você vai viver do quê? Nossa, assim, é uma coisa assim que não entrava na cabeça das pessoas, sabe? É. E o que eu ouvi, assim, de poucos amigos, assim, de fora da igreja também, que eu ouvi foi, tipo, nossa, mas você vai casar, você vai perder toda a sua liberdade, você não vai mais poder sair, você não vai... Eu nem saio, tipo... Mas viu, você não vai mais vamos poder morar beber. junto primeiro, se não der certo. É. O que eu mais escuto. E as pessoas desencorajam muito, assim, nesse sentido, por a gente ser, pelo padrão da sociedade, a gente tá casando jovem, né? Vou casar com 24 e o Bruno com 21, né? Então, pelo padrão de hoje, tem que casar com 28, com um carro, com 2 apartamentos, com um intercâmbio pra Nova Zelândia, sabe? Tem casa na praia também. Casa na praia, e não é assim, né? E a gente sabe que a gente tá namorando há 4 anos já, a gente vai casar com 5 anos de namoro quase. E a gente sabe que cristão tem vários motivos, né, para casar antes, mas o principal que eu vi até essa semana foi que a melhor forma de você combater os ataques que tem a família, a destruição da família, é você formando uma família. É verdade. E eu fiquei pensando, nossa, que legal, né? Então a gente não tá simplesmente casando, vamos casar porque a gente deu certo aí o dinheiro e Deus mandou. Não, a gente quer formar uma família, né? E esse é o plano principal de Deus, né, para a humanidade, fazer uma família que sirva a Ele, né? E tem uma outra coisa também que eu tava nesse negócio da alma gêmea, assim, que eu vi o Cláudio Duarte falando que eu achei muito legal. Ele falou assim, não procure a pessoa certa pra casar, ache a errada e ame ela. Então, eu achei! Então, porque
que ele fala a pessoa errada? Não que seja a pessoa errada pra você, mas é que ninguém é perfeito, né? Transformação. Você não vai achar uma pessoa igual a você. Sim, e todo casal tem os erros do outro, né? Que tem que conviver e tem que aprender a mudar também um pouco, né? Se transformar, né? Então não existe uma pessoa que você vai encontrar. Eu tinha muito essa imagem também. Eu tinha tipo, nossa, um dia eu vou estar tocando na igreja, de repente vai entrar... Vai fazer umas luzes assim, ó. E vai entrar... Tapete vermelho. Aí depois o culto ela vai vir falar comigo e falar, nossa, eu sei tocar também. E sabe, Se deu mal, você eu sei. e Deus mostrou que isso não é o mais importante, sabe? O mais importante é a vontade dele, né? Então se duas pessoas estiverem caminhando em direção a Deus, elas vão se encontrar e vão caminhar junto. O problema é quando passa um gado do Satanás atravessado, e daí fica meio assim, sabe? Meio saindo do caminho, né? E uma coisa também que eu ouvi bastante de alguns casais mais velhos, o Thiago e Abel falaram muito isso pra gente, outros casais cristãos. Olha, né? os mais velhos, Thiago e Abel. Mais velhos que nós, né? Ah, bom! Meu cabral agora. A Bruna tem 21, 20? 20. 20. Então eles são mais velhos. Mais velho que Se você. ele tiver 20 e meio, eu sou mais velho. Mas a Bel casou com 20. Então, eles casaram jovens também. Que é essa questão da fé, sabe? É construir as coisas juntos, né? Então, não é se preocupar com a questão financeira acima de tudo, mas é se preocupar se tem a maturidade, se você está no caminho de Deus, né? E aí Deus vai abençoando e as coisas vão acontecendo, né? É isso mesmo. Só para esclarecer, a gente não fez a live de hoje para falar de casamento, tá? É que surgiu sobre o processo da transformação e mudanças. É que o processo, né, da vida do ser humano se dá ao casamento, né? Não tem como. Você cresce, né? Nasce, cresce, desenvolve e no final o propósito maior de Deus é como disse o Vini, é o casamento, é a família. Não vai mudar isso, né? Por mais Senão não vai ter a juventude do amanhã. Então, a gente está terminando aqui, né? E eu quero que vocês gravem tudo isso que foi falado, né? Nesse processo de transformação. Se você não gravar, vai estar gravado no Face depois. Só Se gravar, vai ser gravado. Gravou. Fez, ficou. Tá aí. Então, esse processo de transformação, né, que se dá é viver por fé. Né? A gente tem que aprender a viver por fé. Isso que a gente está aprendendo aqui, que nem a Bruna falou sobre encontrar a pessoa certa, a alma gêmea, né? Não existe realmente o Vini, né? É a pessoa perfeita. Seja, gente, no relacionamento do casamento, seja no relacionamento com a sua família, com os amigos, com os irmãos. A gente tem uma falsa ilusão, né? De que as pessoas têm que ser nesse padrão. Se ela não estiver dentro desse padrãozinho, não serve para ser meu amigo, não serve para ser isso. A gente tem que aprender a respeitar cada um do jeito que é, nos seus defeitos, nas suas qualidades, e assim nós somos transformados. Só para vocês entenderem o que é esse padrão de tudo isso que o Vini falou, que ela falou agora. Vocês vão entender. Quando a Lu foi namorar comigo, presta atenção no que eu vou falar pra você. Mas presta atenção mesmo. Nós estamos encerrando. Tá? Disse assim, ó. Deus falou que eu vou casar com você. Falou que ia casar com o pastor e começou lá, fez o currículo. Igual eu tenho que falar isso. Desempregado, ela disse, você não trabalha, você não é pastor, e aí você quer o quê? Mas tá me aguentando até hoje. Mas por quê? Porque eu vivo por fé, gente! É pra glorificar de pé, igreja. Viva por fé, que tudo se transforma, que Deus faz. Isso é o pastor? Né? É verdade. Amém, gente. Vamos cantar mais uma música pra gente então? Tá encerrando? Louve junto com a gente. Não tem nada pra falar aí, né? Não. A Gisele só falou que tá com saudade de vocês. Quem? A Gi. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, agora o Senhor, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre a Deus. Oh, oh, oh.
saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A glória, a glória, pra sempre amém. A pra sempre amém. Aleluia! Glória a Valeu, Deus! galera. Sábado que vem, às 16 horas, se tudo correr bem, estamos aqui novamente. O Will, o Vini, a gente vai estar fazendo um louvorzão também. E a gente convida você a estar presente conosco. Quer falar alguma coisa, Vini, para encerrar, Bruna? Pode mandar as perguntas se tiverem. Quem ficou com vergonha de mandar ao vivo, alguma coisa sobre relacionamento, né? Não era isso a ideia, mas agora nós entramos então no papel. Se alguém quiser falar sobre namoro, tiver qualquer tipo de dúvida, qualquer coisa, pode mandar tanto pra mim quanto pro Vini, né? Sei que tem muitos jovens que têm vergonha de falar sobre isso, né? Mas pode perguntar, fique à vontade, a gente responde, é bem tranquilo. E aluga o pastor que entendem, né? Viveram muito mais, sabem muito mais que a gente também. Pode mandar pra gente, a gente espera vocês aí. Beleza? Se alguém souber algum emprego assim, pra ajudar. Brincadeira, gente. Não esqueça, Caixa Federal. Caixa Federal, Caixa Econômica. Valeu, até Tchau, semana que gente. vem. Até semana que vem. Deus abençoe. Deus Até abençoe, mais. gente. Até.